Hoje é dia 1º de abril de 2024, estamos na residência de Darli Miguel Fernandes, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Darli Miguel Fernandes. Sua descendência? Brasileira. Qual o nome de seus pais? Minha mãe é Alzira Fernandes. Não sei se você quer comentar aqui, Darli, a questão de ser filho Adotivo? Sim. adotivo? De seus pais adotivos? Seu Antônio Herte e Dona Emília Herte. Quantos filhos o seu Antônio teve? Teve o original dele só um, legítimo só um, e eu adotivo daí. Como é o nome do filho legítimo dele? Claudino Herte. O senhor nasceu em que data e onde? Eu nasci em 29 de novembro de 1957, num lugar chamado Canhada Funda, Vila Bender, município de Criciúmal, no Rio Grande do Sul. Qual o seu estado civil? Eu sou divorciado. Como é o nome da sua ex-companheira? Carmen Bruck. O senhor tem filhos? Tenho. Tenho um rapaz que está com 42 anos. Como é o nome dele? Marcos Antônio Barros Fernandes. Qual a sua ocupação atual? Eu sou radialista, tenho uma web rádio e trabalho com jornalismo, rádio e jornalismo. Qual foi a data de sua chegada aqui em Itaipulândia? Dia 20 de junho de 1970. Na época, que idade tinha? Eu tinha 12 para 13 anos. Com quem veio? Eu vim com meu pai e minha mãe, viajamos na mudança, né? Seu pai, sua mãe, mais alguém junto? Veio mais uns parentes, um tio meu, uns primos meus que vieram. Também o pai deles comprou terra aqui na Lindamar, daí o pai comprou aqui, né? No Itaval. E eles compraram lá, eles vieram juntos já para cuidar da terra. Meu pai veio um ano antes, meu pai veio em 69. Para comprar terra, fazer galpão, essas coisas. Quando chegaram no que hoje é território de Itaipulândia, se instalaram aqui na comunidade de São José do Itavó? Aqui, justamente onde eu estou hoje. Aqui onde eu estou hoje era a terra do meu pai. Poderia descrever como é que era esse local quando o senhor chegou aqui? Era mato, tudo mato. Só tinha aqui onde é a Avenida Paraná hoje aqui, era só uma picadinha de caminhão com toureiro. Naquele tempo tinha muito caminhão que se cortava muita madeira, né? E daí o pessoal estava desmatando, né? Daí então eles tinham os toureiros que puxavam a toalha. E na verdade foi eles que fizeram essa estrada ali de São Miguel do Iguaçu até Itacorá e por aqui por dentro. Já tinha uma habitação para a família morar? Sim, nós tinha no fundo, aqui no fundo dessa terra aqui, o pai tinha feito, que nem ele veio em 69, ele veio para fazer a morada que onde nós ia morar, né? Um galpão. E como era essa morada? Era um galpão feito de madeira, né? Coberto de telha, de barro. E daí ao qual depois ele colocou um comércio também lá, colocou digamos, um mini mercado assim para vender para o pessoal aqui da região. Tinha muito empreiteiros naquele tempo. Foi quando começou o plantio da hortelã. Então vinha muita gente de fora, nortistas vinha para cá e arrendavam terra para plantar hortelã. Então daí ele achou por bom montar esse comércio lá, ali na propriedade, para vender para o pessoal ali. Já havia moradores nas proximidades? Sim, já havia. Tinha vários sítios. Que na verdade aqui era dividido, lá debaixo da estrada era terra do governo, era posse, não tinha documento. Então a gente comprava a posse, o pessoal comprava a posse. Os primeiros que vieram, abriram, né, e se localizaram aqui. Daí foram vendendo depois os pedaços para os outros, mas era posse. E do lado de cima da estrada aqui era da colonizadora Baço, dos Baço de Foz do Iguaçu. Lá já tinha documento, que era dali da Sanga Seca até na Lindamar. Como você diz, qual estrada? De qual divisa? Aqui, na avenida. Na avenida aqui? Avenida. De um lado tinha documento, do outro lado não tinha. Onde a família residia antes de migrar aqui para Itaipulândia? Ela vivia em Criciúmal, nesse lugar chamado Vila Bender.
Na cidade ou era Era vila ou campo? na lavoura. O pai tinha sítio, né? Lá tinha, a família tinha terra própria ou era Terra arrendado? própria, terra própria. Saberia dizer quanta terra que era Era lá? uns 12 para 13 alqueires. Que motivos fizeram a família migrar para a região oeste? Porque em 1969, eu tinha um irmão, esse irmão ele era, na época ele tocava gaita e tinha conjunto de música, tocava em rádio lá no Rio Grande do Sul, e daí ele resolveu vir para cá, porque ele tinha um amigo dele aqui em Medianeira, que já estava aqui, tinha um conjunto de música aqui, e chamou ele para vir para cá. E daí ele acabou vindo, como aqui aqui no São José de Itavó, o meu tio Pedro Hertes tinha colocado um comérciozinho aqui, o primeiro comérciozinho ali. Só tinha ele, na verdade, e a escolinha ali naquele tempo. Daí o meu tio chamou ele para trabalhar com ele, porque ele estava sozinho, ele tinha separado da mulher, e daí estava com 7 filhos para cuidar. E daí chamou meu irmão para trabalhar com ele no comércio ali. Daí ele veio trabalhar com ele aqui em São José de Itavó. E o seu pai daí, ele veio conhecer aqui antes? Sim, em 69 ele veio conhecer, né? Como meu irmão já estava aqui, meu irmão falou que tinha as terras eram muito boas aqui, né? E daí ele queria comprar terra para cá. Daí foi que ele veio e comprou essa terra aqui. E daí fez o galpão ali, até meu irmão casou naquele ano, final daquele ano. Daí até quando nós chegamos ele já estava morando lá nesse galpão onde nós fomos morar. E a terra lá do Rio Grande foi vendida daí? Foi vendida lá e comprou aqui daí. E o seu pai sabia sobre a situação legal da terra que ele comprou? Sabia sim, porque essa terra era de um cunhado do meu irmão e de um tio dele. Eles tinham comprado de a meia a terra, era 12 alqueires de terra, 6 alqueires de cada um. Então eles estavam conscientes dos riscos Sim, dele sim, poder... sim, exatamente. Ele estava consciente. Mas tinha problema sim, porque inclusive o pai até vendeu a terra depois, em 72, por causa que ele ficou com medo, porque todo dia aparecia dono. Sempre aparecia alguém com uma escritura dizendo que era dono e tal, e era aquele rebuliço. Então mas o pessoal foi aguentando ali porque sabia que uma hora ia receber documento, né? Que nem receberam depois, mais tarde. Qual foi o meio de transporte utilizado para a mudança? Um caminhão. Nós viemos de caminhão. E esse caminhão era próprio ou foi contratado? Não, foi contratado. Quanto tempo durou a vinda de Criciúma? Nós saímos de lá, digamos, umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Foi 24 horas de viagem. Na época era tudo estrada de chão, não tinha nada de... Não tiveram que parar para pousar, então? Não, Andaram trocar direto. Naquele tempo nós passamos pelo Parque Nacional, naquele tempo, porque a estrada do parque estava aberta, né? Nós íamos pelo parque. Pela balsa daí, Pela balsa, é. Tiveram algum contratempo nessa... Só na chegada aqui, que ali no Caramuru, na descida da Santa ali, naquele tempo ali, tinha uma... ali é uma terra de muita laje ali, né? Então tinha muita água, escorria na beirada daí o caminhão deu uma derrapada e encostou numa árvore. Daí o pai saiu, veio até no Caramuru, tinha um comérciozinho ali, que era do seu Teobaldo. Daí ele veio ali para se informar como é que o motorista veio junto para se informar como é que fazia para arrumar um trator naquele tempo ali. Daí foi que a gente conseguiu arrumar um trator com o Sargento Dias. O Sargento Dias era um sargento do batalhão, que tinha saído do exército, né? Vencido o tempo dele, veio para lá, conseguiu uma área de terra ali, morava ali. Daí ele tinha um tratorzinho, foi lá e tirou, e daí nós íamos embora. E o que trouxeram nessa mudança? O pai trouxe, naquele tempo nós levava assim as coisas de casa, no caso, os móveis, né? E ele trouxe uma trilhadeira naquele tempo, naquele tempo lá no Rio Grande a gente usava muito trilhadeira para trilhar soja, milho, né? Que hoje vem ser a ceifa, né? Naquele tempo era trilhadeira. Então ele trouxe uma trilhadeira, a Junta de Boi ele comprou aqui, na verdade. Ele trouxe só a trilhadeira, uma carroça e alguns utensílios assim que ele usava, quebrador de milho, essas coisas, né? Que ele usava lá, porque ele criava porco lá no Rio Grande, pai.
Quanta terra que daí ele comprou aqui no 12 Itaú? alqueires. 12 é o quê? 12 alqueires. Quem que era o proprietário anterior da O proprietário terra? era um cunhado meu, Hilário Irineu Blum. E saberia dizer como é que foi feito se foi feito um contrato? Contrato, né? Na verdade foi feito um contratinho. E daí a pessoa, aquele que estava ali saía, o outro entrava. Como era posse, né? Não tinha como dar documento. E eu não sei, falando em contrato, eu acho que nem contrato não teve. Só eles saíram e os outros entraram. Era assim que fazia. E Eu daí, não tinha como fazer. Aqui pertencia a São Miguel do Iguaçu na época. E daí, para você ir lá em São Miguel fazer esse tipo de coisa, era difícil, né? A pessoa nem. Não, era só um saía e o outro entrava e pronto. e o teu pai pagou essa terra à vista? Pagou, ou- pagou em dinheiro. Pagou à vista. E você consegue lembrar se trouxe em dinheiro vivo? Trouxe dinheiro, naquele tempo ele trazia. Ele trouxe um pouco, na verdade. Daí ele deu uma entrada, né? Porque lá ele vendeu a prestação também. O cara deu a entrada e dali uns 30 dias, daí o pai foi buscar outro, dali 60 dias foi buscar o resto. Vendeu em 3 vezes, assim. Daí ele, conforme ele ia pegando lá, ele ia pagando aqui. Já comentou que tinha uma casa construída. Viveram muito tempo nessa casa? Foi até 72. 72 o pai vendeu. Vendeu a terra e daí... Porque daí a vilazinha de Itavó começou a crescer. O pessoal começou a vir para cá. Além do meu tio, já veio um outro rapaz ali, que ele era um madeireiro. E daí ele montou um comérciozinho ali também. A esposa dele cuidava do comércio e ele puxava madeira. E daí... Porque quando nós chegamos aqui, na verdade, tinha o meu tio, tinha e a escolinha ali, e tinha mais um senhor que morava ali também. Acho que era eles dois, e tinha outro que não parava de vez em quando ali, porque era caçador. Naquele tempo tinha muito caçador, então os caras vinham, armavam uma lona, um barraco ali, e ficava para caçar, né? Então tinha 3 moradores, tinha 4 enterrados no cemitério. Então seu pai deixou de ser agricultor para trabalhar no... Daí quando ele vendeu a terra aqui, ele veio para aqui e montou uma loja de roupas feitas, onde hoje é o posto de saúde ali. Daí de 69 até 72 a população do Itavó aumentou bastante. Aumentou bastante, bastante. Foi o auge, na verdade, de Itavó, e foi de 72 até 80. Até 80, até as águas subirem aqui, eles soltaram as águas lá da barragem de Itaipu. Foi em 83, 82, foi 83, acho. Até ali foi o crescimento total de Itavó, que na época ele seria mais ou menos um tamanho, talvez até maior que Itaipulândia. Que é parecidinha lá na época, né? Mais E o que foi que fez esse crescimento de Itavó? Foi o plantio de hortelã. Na época o pessoal, eu digo, hortelã era um produto muito valioso, né? O óleo, extrair o óleo do hortelã. E daí então dava muito dinheiro. Então o pessoal vinha porque era terra nova. Na hortelã ela deu acho que 3 anos só. Daí depois não dá mais. Mas eles roçavam, derrubavam, queimavam e plantavam hortelã no meio das madeiras, tudo assim, porque era tudo manual, né? Cortar tudo na mão. E daí então essa ascensão foi a hortelã aqui. E a hortelã era uma planta, um cultivo? É uma planta. Que precisava de muita mão de obra? Bastante, né? Porque você tinha que colher ela. Os caminhões carregavam até o alambique, e tinha um alambique onde extraía o óleo da hortelã. O sulista, alguns relatos, dizem que não se entendiam muito bem com a planta da hortelã. Não, na verdade a planta da hortelã, quem mais mexia com ela era os nortistas, o pessoal do norte. Esse pessoal do norte, de que estado que eles eram a maioria? De várias, Minas, Bahia, Ceará, do norte todo do Brasil aí, menos do Amazonas, assim, digo no norte, assim, mais de Minas, ali para aquele lado do Ceará, aquele lado da Bahia. Então era desse local que vinha. Na verdade, eles já tinham vindo para o Paraná, esse pessoal. Eles vinham em Goiôerê, em Assis Chateaubriand, naquelas bandas ali, dali que eles vieram para cá. Eles vieram para cá daí, porque daí eles...
Na verdade, aqui foi uma migração muito grande de nortista. Até eu brinquei esse tempo atrás que tinha que colocar uma plaquinha ali na entrada, homenageando os nortistas, porque eles que foram os responsáveis, na verdade, pela criação do Itavuá, foi os nortistas, mão de obra deles. Os nortistas, quando eles vinham aqui para o Itavuá, eles conseguiam adquirir um direito de posse? Algum deles, a maioria era só arrendatários. Então eles vieram, essencialmente trabalharam como arrendatários. Sim, arrendatários e peão que tinha umas fazendas aqui, tinha a fazenda Passucuê, a fazenda Carlota, a fazenda Doutor Luiz Carlos da Canale, tinha a fazenda Apolo, né? E tinha várias fazendas aqui na época, então daí eles vinham para trabalhar nessas fazendas também. E casa, habitação para essa população O pessoal fazia, né? Fazia aqueles barracos naquele tempo, era feito barraco de pau a pique, coberto de tabuinha, coberto de sapé, assim, coberto de coqueiro, assim. É tudo rústico, tudo bem simplesinho. Eles faziam que nem eles iam trabalhar para um fazendeiro, o fazendeiro dava lá um tendo, pode construir o barraco para vocês aí. Fazem aí o barraco para vocês e fica à vontade. E daí o fazendeiro, quando não arrendava para eles, pagava eles por dia, né, para eles escolher. A hortelã era uma planta lucrativa. Muito lucrativa, o óleo dela era muito caro. É que nem a cidronela na Argentina, né? Na Argentina até hoje existe a cidronela. A hortelã, como a cidronela, ela é feito perfume, ela é feito até gasolina de avião, né? Então ela era um produto muito valioso. E como é que era comercializado esse óleo? Pessoal, aqui tinha um senhor aqui, depois ele foi compadre do meu pai, ele morava ali onde, em frente a pracinha ali, ele montou um armazém de compra de cereais, na verdade, porque daí tinha gente que também plantava milho, plantava soja, mesmo que era na maquininha plantado e colhido à mão, mas eles plantavam, né? Porque na verdade eles estavam abrindo as terras assim, não era mecanização, a mecanização veio em 75. Até 73, 72, eles abriam um pedaço lá, derrubavam as árvores, queimavam e daí plantavam hortelã. E às vezes plantava milho também, porque eles criavam porco, galinha, essas coisas, né? Então tinha que ter um milhozinho. Outros, soja era bem difícil, foi de 75 em diante que começaram a plantar, daí veio a mecanização. Mas até ali era tudo manual. E a hortelã, até que ano assim que foram? 74 por aí. Daí acabou tudo. E essa população que trabalhava na hortelã? Os mineiros, os nortistas? Os nortistas. Foram embora, a maioria foi embora. Naquele tempo, uns voltaram lá para a terra deles, ali para Palotina, Assis Chateaubriand, aquele canto do Goieri por ali, que era dali que tinha aqui. Uns voltaram para lá, outros foram... Teve uns que com dinheiro que eles iam ganhando lá, aquele que era mais econômico um pouquinho, né, que aplicava, comprava um lotezinho aqui na vila, né, até já faziam uma casinha aqui, teve uns que ficou aqui, teve vários deles que ficaram aqui, né. Outros foram para Foz do Iguaçu, porque daí em 75 começou a construção da barragem de Itaipu, daí aqui começou a limpar, que o pessoal foi tudo embora daqui, na verdade. O Itavuá, de 75 até 80, ficou parado, não tinha movimento nenhum, porque o pessoal levava até as casas em cima no caminhão. Aqui também não teve uma época assim que foi bastante forte o plantio do algodão? Teve, mas isso já foi em 80, né? 80. Na década de 80. A senhora comentou que seu pai daí abriu um comércio. Sim. Esse comércio era só de confecção, de roupas? Roupas feitas e calçados, né? Ele iria comprar em São Paulo. Na época ele pegou amizade com o seu Kamal Osman, que é tinha uma loja Camalito em Foz, muito grande. Ele ficou grande depois, na época era pequenininha também, ele estava começando. Daí o seu Kamal levou ele em São Paulo para comprar nas fábricas, né? Ele comprava direto das fábricas. E quando foi declinando o plantio da hortelã, que a população de Itavuá foi reduzindo, como é que ficou a questão do comércio? Não, a população, na verdade, não reduziu. Não? O Itavuá cresceu, na verdade, a vila. A hortelã acabou, mas que eu estou falando para você, teve gente que comprou lote, que muitos aqui compraram lote e já ficaram morando aqui. Entendeu? Daí um montava um comérciozinho, um barzinho, outro montava umas coisinhas e foram montando. Na época aqui, só nessa avenida aqui tinha 64 comérciozinhos. Em que ano isso? Foi de 73 até 75. Aqui tinha um senhor que tinha um escritório de contabilidade aqui,
ele tinha, acho que quase 200 firmas daqui de dentro. Aqui tinha hospital, tinha 2 postos de gasolina, tinha 4 farmácias, teve 4 casas de carnes, açougues, né, na época. Isso aqui era muito grande, era muito forte. Mas Porque daí a vila começou a crescer. Sim. A hortelã acabou, mas a vila começou a crescer, daí que veio a destoca, que fala. Daí os tratores começaram a entrar, os tratores de esteira, destocando, enleirando para mecanização. Daí começaram a plantar milho e soja, mas daí já começou, vinha a ceifa, né? 72, 73, por aí já começaram a fabricar a ceifa, daí a telhadeira entrou a ceifa. Mas daí para colher, não. Mas essa população toda, esses trabalhadores que trabalhavam com a hortelã, passaram a trabalhar com o quê? Que nem eu tô falando, mudaram de profissão. Uns compravam, teve muito deles que até adquiriam um pedacinho de terra também, né? Foi economizando e tal e adquiriu. Porque aqui na época era muito grande, por quê? Porque naquela época era assim, sítiozinho de 10 alqueires para baixo, até 3 alqueires, 5 alqueires, tinha muito. Aqui era povoado, aqui era tudo sítiozinho, Rota. Então daí a população era grande, daí comprava no comércio aqui, né? Tinha 2 comercial muito grande aqui. Hoje seria um mercado, no caso, né? Era uma comercial. Então era uma de Nova Aurora e outra de Assis Chateaubriand. Eles vieram aqui e montaram essas comerciais, ou até onde hoje tem o Mercado Vani aqui em frente, era uma, e a outra era lá embaixo. Então eles vendiam muito. Nossa, eles vendiam de carro completo, assim, cheio pro pessoal. E em que época, o que provocou essa diminuída na população de Decadência Itavó? foi Itaipu. Itaipu? A barragem de Itaipu. Porque daí, você veja bem, daí trancou aqui. Porque aqui nós tínhamos saído a Foz Londrina, a Foz Maringá. Que ela vinha aqui de São Miguel, passava aqui por dentro aqui. Ela saía num estradão aqui, que era a Foz Guaíra. Guaíra, Maringá, Londrina, tudo, era tudo por aqui. Você ia por aqui daí. Quando você fala por aqui, era a estrada de Itacorá? Sim, exatamente. Foz da Guaíra lá, passando por Itacorá, né? Antes de Itacorá, antes de Itacorá, ela ia para Foz. Ela não passava no Itacorá, ela passava por fora. E o seu pai, até que ano que ele manteve o comércio dele? Olha, ali ele manteve ali uns 2 anos, acho que em 73 para 74, ele acabou fazendo um negócio com esse senhor que comprava óleo lá. Ele vendeu a casa dele e adquiriu uma casa aqui no centro, onde hoje ali hoje tem a lanchonete, que fala lanchonete do Manão, ali, filho do Ayrton Costa, professor Ayrton. Ali ele comprou ali ao lado, ali era um posto de gasolina na esquina. E do lado ele negociou lá a casa lá, com esse compadre dele, a troco de um lote e uma casa ali. Daí ele montou um bar. Bar com mesa de sinuca, essas coisas, né? Tudo. Ele fazia lanche porque era ponto de ônibus ali, tudo. Nós tinha 4 linhas de ônibus aqui que passava aqui, que ia para São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu e Itacorá, né? Em 69, quando seu pai veio, já tinha transporte coletivo? Tinha combis. Era feito através de Kombi. Vinha de São Miguel a Itacorá. Passando aqui por São José de Itavó. Passando por São José de Itavó. Até o senhor o seu Hermes Corbari, que era dono da linha na época aqui, fazia com as Kombi, onde hoje é a Vila Rural ali, ele tinha uma serraria. Ele montou uma serraria, ele morava aqui. Ele tinha a casa dele em São Miguel, mas ele morava aqui, por causa das Kombi, né, que ele administrava ali. A questão do comércio, então, desde quando a família vive aqui em Itavó, sempre já tinha o comércio básico para atender as necessidades? Ou precisavam sair para outro local buscar alguma coisa? Quando nós chegamos aqui era difícil porque era São Miguel, Foz ou então Santa Helena, as coisas melhores que precisava. Hospital, essas coisas. Quando nós chegamos aqui, né? Depois que foi entrando aqui, daí já amenizou. Mas antes ali, a gente tinha que ir para lá se quisesse alguma coisa. Agora depois, quando começou a crescer aqui, que nem eu falei, daí montaram um hospitalzinho, montaram as farmácias e tal, daí você tinha já as coisas por aqui. Esse hospital tinha médicos que atendiam? Tinha médicos que atendiam todo dia. Eles moravam aqui? Ou não, vinham de Medianeira. Medianeira? Medianeira.
Lembra do nome de algum médico? Não, eu tenho um que, inclusive, tempo atrás eu fui ali no São Carlos e ele tava lá, daí eu conheci ele, daí nós conversamos, só que eu não lembro agora o nome dele, era um senhor, até um senhor, ele parecia muito, mas muito parecido, se você botasse ele junto com aquele humorista, o Costinha, lembra dele? Aquele senhor magrelo, assim, era bem parecido com ele, assim, só que eu não lembro agora o nome dele, que faz muitos anos, né? Teve vários médicos aqui, na verdade, né? Porque é que nem hoje aqui também. A gente vem chega um tempo, depois ele sai, vem o outro, né? Às vezes ficava 6 meses, aí 4 meses, 5 meses, saía, daí vinha outro. Quantos anos mais ou menos o hospital funcionou aqui? Ele funcionou ali uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. É. Que depois que daí ele começou a construir em 73, 76, por aí já começou a decadência, daí começou esse negócio de construção da obra, daí já o pessoal já ficou sabendo que aqui nós temos um beco aqui, na verdade, hoje, né? Nós temos, como diz outro, aqui nós entra e se quiser sair tem que sair de ré, né? Porque não tem saída para lá, então daí ficou ruim, daí o pessoal saiu tudo. E essa construção desse hospital, ela era em madeira? Madeira particular. E foi desmanchada depois? Depois o próprio dono desmanchou e vendeu, né? Porque daí o pessoal vendia muitas casas, que tinha gente que tinha 3, 4 casas ali, né? E daí os filhos, teve uma época de 74, 75, houve as montadoras em São Paulo, em São Bernardo, a montadora da Volkswagen, da Chevrolet, da Ford, e daí chamava muita gente para trabalhar, e daí daqui foi muita rapaziada, os rapazes iam tudo para lá. E daí ia ficando aquelas casas que o pai acabava vendendo para outro, né? Nesses primeiros tempos que veio para cá, o que faziam para o lazer, para o divertimento? Era baile. Naquele tempo, baile e jogo de futebol. Porque naquele tempo o jogo de futebol era muito forte. Porque, na verdade, não tinha basquete, não tinha vôlei, essas coisas, nada. Era futebol e o futebol de salão que tinha começado, mas era só nas capital. Aqui nos interior era só futebol de campo. E daí, cada comunidade dessa tinha um campo, né, de futebol. E daí, como nós tínhamos aqui várias comunidades aqui, então dava 30, 40 times aí, quando saía um torneio, por exemplo, juntava 30, 40 times aí, que vinha fazer aquela festa. E baile, tinha um salão de baile muito grande no Itacorá, que era do seu Nene, então lá eles faziam baile, lá vinha essas bandas de fora, assim, né? E daí a gente ia lá, aqui na Alvorada Oeste também, que está embaixo d'água hoje, também tinha um salão, até tinha um salão de mola lá, muito bom. Daí vinha artista de tudo quanto era canto naquele tempo. E o circo também. Daí tinha o circo, então. O pessoal vinha, montava o circo aqui. E daí vinha esses artistas que hoje a gente conhece pela televisão. Todos, inclusive, em 73, Chitãozinho e Chororó vieram aqui fazer um show. E como eles vieram, o cara que estava pegando o show para ele era de Medianeira. Daí ele pegou e trouxe ele aqui, porque tinha um circo aqui, e daí ele contratou um show deles. Chegaram aqui de manhã, eles almoçaram na casa do cara que tinha escritório ali. Daí nós ficamos juntos. Naquele tempo eles não tinham sucesso, na verdade, nenhum, né? Eles eram uns piazão. Eles são da minha idade, assim, mais ou menos. Então eles tocavam um violão, uma violinha ali e tal, e faziam showzinho no circo, cinema, essas coisas. Eles não tinham sucesso nenhum. Com relação ao futebol, esses torneios eram organizados por uma equipe? Digamos que nem aqui o 7 de setembro, vamos fazer um torneio. Eles mandavam os convites para os outros, para os outros times. E campeonatos? Chegava a acontecer um campeonato regularmente? Teve um campeonato. Porque, inclusive, quando em 70, até o meu pai, o seu Joaquim Mariano, que hoje até ficou muito bem feito ali, o nome dele ficou no nome do campo de futebol ali, porque ele e o meu pai que fundaram esse clube 7 de setembro ali. Na época era na pracinha, onde hoje é a pracinha lá. O pai do doutor Medeiros, o seu Noé, mandou um trator ali para destocar, né? E daí nós fomos ajeitando o campo ali, fizemos um campinho ali, ali que surgiu o 7 de setembro. E em 7 de setembro de 70 ele surgiu. Daí começou, daí fazia até inclusive na época aqui é o único o clube que era registrado na Federação Paranaense, é esse aqui. Hoje não existe mais, né? Porque já deve ter vencido, lá ninguém foi atrás mais. Mas que o pai registrou porque o
tinha um padre em São Miguel, Padre Bruno, que falou para ele, eu sou regista lá, porque se às vezes crescer, uma hora depois quiser disputar um campeonato paranaense, né? Daí ele tem condições daí. Mas naquele tempo era só torneio, assim, e esse que disputou o campeonato ficou vice-campeão do municipal, né? Que era do município de São Miguel. E caçadas, ainda se fazia? Fazia muito. Nossa, quando o pai era muito, meu pai era muito caçador. Quando ele gostou demais, ele gostava demais aqui, porque lá no Rio Grande já estava escasso a caça na época, né? Tinha caçada e pescaria. Pescaria ele pescava no Rio Uruguai, né? Mas já estava meio proibindo lá e tal, porque era muito demais. Daí, então, aqui, como era novo, aqui nós tínhamos o Rio Cuí, que passava aqui, era um rio bom de peixe, desembocava no Paranazão, tinha o Paranazão ali, então. E daí tinha o Paraguai, que eles pescavam muito, caçavam muito no Paraguai também, né? E aqui também, porque era puro mato aqui pertinho, uns 2 quilômetros aqui, o rapaz matou uma onça aqui dentro. E essas caças eram utilizadas na alimentação dele? Sim, era só para alimentação, ninguém vendia nada. Era só para comer mesmo. E para as mulheres, qual que era o divertimento, o lazer? Tinha sociedade de damas, né? Montaram ali em Itaipulândia, na época, Aparecidinha lá, montaram uma sociedade de damas lá, então o pessoal ia lá, clube de mães, sempre teve, né? Uma coisa que sempre teve. E a mulherada, na verdade, era muito engajada no esporte, né? Fazer torcida, né? Elas faziam muito torcida, quando tinha jogo, elas pagavam caro para elas ir. O time ia num carro e elas pagavam caro para ir. Então, fanática que elas eram. Gostavam demais. Acompanhavam o time? Acompanhavam o time, sempre. E a criançada? Como é que Nossa, na verdade, sim, tinha além da escola. Eu aqui, na época, eu e um rapaz, um piazão ali da fazenda, nós éramos da mesma idade, mais ou menos, nós montamos um time de infanto juvenil. Daí, o que nós fazia? Quando o time ia jogar, a gente ia junto. Daí nós jogava primeiro, daí jogava depois, naquele tempo tinha aspirante titular, né? Jogava aspirante e por último jogava o titular. E daí também, como nós fizemos aqui, todas as comunidades fizeram um time de piazadinha também. Inclusive tem uma foto aqui dentro, posso te mostrar depois. Daí então a gente fazia jogava junto com o time grande, fazia tudo junto ali. Quando a família veio para cá, já possuía rádio? Rádio? Para ouvir as notícias? Tinha a Rádio Matelândia, que a gente ouvia muito. Rádio Matelândia, a Comédia, Cascavel, tinha a Cultura de Foz, essas 3 rádios que mais eu via. E televisão, quando que a televisão família foi conseguiu? na Copa de 74 que teve na Copa 70 já teve a TV colorida, né? Mas 74 daí, inclusive o senhor ali que tinha o escritório montou o cinema ali, até eu trabalhei no cinema. Eu passei o primeiro filme aqui dentro da Aparecidinha e aqui no Itavó. Daí eles colocaram uma TV ali para o pessoal assistir o jogo ali, Copa 74. Só que você via mal a pena o vulto do jogador, porque a imagem era muito ruim demais. Já comentou antes que ia em bailes no Itacurá e mais em Alvorada. Sim. E aqui em São José do Itavó? Tinha salão de baile aqui também. E aconteciam bailes? Sim, tinha baile direto, quase todo final de semana. E a música? Música era conjunto. O primeiro conjunto que teve aqui fui eu e o meu irmão que montamos. Conjunto de música, e os irmãos Plaut ali, montamos um conjunto de música. Daí nós tocávamos baile aqui, tocava parecidinha, festa. Saía muita festa de sociedade. Hoje fala comunidade, naquele tempo sociedade, igreja, né? Então, porque naquele tempo, hoje não existe mais, naquele tempo toda a igreja tinha uma sociedade, era uma sociedade. Que nem aqui foi montado, porque aqui foi a sociedade da escola, igreja, campo de futebol e cemitério, era tudo junto, era uma sociedade só. Meu pai foi o primeiro presidente, porque para sobreviver, né? Hoje não, hoje que nem o clube precisa de uma bola, ele pede na prefeitura, precisa de um jogo de camisa, pede lá. Naquele tempo não, naquele tempo ninguém dava nada. Às vezes, quando era tempo de política, daí os políticos vinha lá, um candidato a deputado, negócio, trazia um jogo de camisa e dava pro time, né? Mas do contrário, tinha tudo comprado, e quando tinha que sair jogar em torneio, ou mesmo amistoso que tinha que fazer, tinha que pegar o ônibus, daí tinha que pagar, né? Então tinha o caixa da sociedade, então era mantido por ali. E as festas de casamento, como é que eram realizadas? A festa de casamento era muito animada, na verdade, naquele tempo era, né? Juntava muita gente aí, quando casava um filho de uma pessoa lá, juntava muito, fazia aquele festão, né, na verdade, né?
faziam um arraial, né? Eles faziam um arraial, colocavam uma lona, assim, lá embaixo de umas árvores lá e botavam aquela mesona grandona ali e saía o almoço ali, e de tarde já saía um fandanguinho ali, um matinézinho ali, era muito animado. E o pessoal casava no Itacorá, né? Tinha o seu Clemente, que tinha o cartório lá, então casava na igreja aqui e casava no civil lá. E como é que era o relacionamento entre a vizinhança nesses primeiros tempos? Rusguinha sempre teve como tem hoje também, né? Mas só que era menos um pouco. O pessoal era, naquele tempo, vamos falar a verdade, o pessoal era mais amigável, né? Mesmo porque a situação financeira das pessoas era ruim, então um precisava do outro. Você precisava às vezes você apertava lá por um feijão, você corria lá pedir um emprestado do vizinho, né? Precisava uma banha, porque olha, ninguém era na base da banha e graxa de gado para cozinhar. Precisava de uma banha e ia lá pegar um pouquinho de banha. Uma xícara de açúcar, uma xícara de sal, é assim desse jeito. Então, o pessoal se dava até bem. Às vezes dava alguma briguinha, assim no comércio, sim, quando era domingo, o pessoal se reunia muito aqui no comércio no domingo para jogar sinuca, o cara tinha sorveteria ali, quando era tempo de verão, chupar um sorvete, uma coisa ou outra assim. Se reunia, era cheio de gente aqui, para tudo não era canto. Então, e como é que era a convivência, o relacionamento dos nortistas e dos sulistas? Tirávamos muito sarro um do outro, na verdade. Eles costumavam tirar sarro, porque os nortistas tomavam café, o gaúcho era do chimarrão. Mas era tudo meio espécie de brincadeira, né? Nada sério. Que tipo de brincadeira um fazia? Um falava, pô, o seu gaúcho grosso, o nortista chamava do gaúcho grosso. Daí o outro falava, o comedor de queijo. Assim, daquele tipo, né? Brincando um com o outro. Mas você dava bem, porque a maioria dos caras que tinham terra aqui eram do sul, né? E os nortistas vieram trabalhar para eles, então eles tinham que ter aquela convivência boa, né? Então, e por causa do gaúcho usar a bombacha, eles já tiravam sarro e tal. Mas era brincadeira, não nada. Às vezes dava briga, com certeza, de vez em quando dava uma briguinha ou outra, né? O cara tomava um pouquinho demais, né? Ficava alterado na bebida, acabava estranhando o outro Mas tinha um policiamento aqui já, na verdade, quando nós chegamos aqui, quem cuidava era o batalhão de Itacorá, né? Itacorá tinha um batalhão de fronteira, que era de Foz do Iguaçu, montaram uma filial ali. Eles que cuidavam, né? Então, quando dava qualquer problema, chamava eles, vinha e resolvia o problema. Daí depois que foi colocada a PM aqui. Aqui teve o primeiro destacamento da PM, foi aqui, na verdade. Tem até hoje a casinha ali onde era o destacamento. Sempre teve polícia militar aqui daí. Tinha o sargento Nelson Itacorá, que era da Civil, dava assistência também. Sempre tinha, mas era tudo comandado por São Miguel do Iguaçu, na verdade. Tudo que precisava era São Miguel, o prefeito era o seu Albino. Os que estavam destacados no batalhão de Itacorá, eles costumavam fazer ronda frequente ou só vinham? Não, faziam ronda, sim, direto, né? Direto eles estavam indo. Porque daí como começou a crescer muito aqui, então, muita gente fora e tal, e naquele tempo você não era proibido você usar arma, né? Não é que nem agora que é proibido, naquele tempo você podia usar, né? Eles não aconselhavam muito quando você ia num comércio, então você chegava lá, você pedia pro comerciante guardar para você a arma, né? Você não ficava com a arma. Se eles chegasse e você tivesse com a arma na cintura, eles pegavam. Daí eles falavam para você, amanhã tu vai lá no destacamento que nós devolvemos a arma para você. Então você ia lá no outro dia, você devolvia. Um revólver, uma faca, um facão, uma arma que o pessoal tinha. Mas era assim, mas eles sempre vinham direto. Eu lembro que o pai tinha o bar ali, quando você menos esperava de noite, você escutava aquele barulho, você olhava, eram os milicos que estavam na janela, cada um com um fuzil assim, e daí o sargento entrava pela porta, pedia licença, muito educado. Hoje eu vejo muita distorção sobre o exército. O exército era muito educado, eles chegavam, pediam licença para as pessoas, assim, vocês dão licença, nós vamos fazer uma revista aí, né, pro bem-estar de vocês mesmo aí, né. Se alguma pessoa mal intencionada, perguntava para o pai como é que estava, tudo bem ali, tudo. Revistava todo mundo, agradeciam, ia embora, tudo. Era tudo, assim, a coisa mais linda do mundo. Não é que nem hoje, na verdade. Hoje, na verdade, sim, hoje nós temos um tipo de polícia que, pelo amor de Deus, gente, eles chegam, vão metendo um pau nas pessoas, aí não pedem licença, não pedem nada, são muito ignorantes. Naquele tempo não, era tudo bem, bem bonito. Quando a família veio aqui para São José do Tavó, já tinha a escola.
Sim, tinha acabado de construir a escolinha. E a escola deu conta de atender a todos os filhos Daí desses foi. trabalhadores nortistas que vieram? Sim, até a primeira professora foi minha cunhada, né? Ela tinha 13 anos quando começou a lecionar, era uma menininha. Daí, daí tinha uma escolinha pequenininha, até coberta de tabuinha naquele tempo, era bem tudo rústico, né? Daí, quando nós chegamos aqui, o prefeito daí mandou fazer uma escola. Naquele tempo eles faziam uma escola assim, que tinha assim, um corredor no meio, tinha sala para esse lado e para esse lado, né? E atrás, no fundo, assim, tinha um poço que puxava água para o pessoal. Daí eles mandaram fazer essa escola, e daí começou a aumentar a vila, daí começou a aumentar as crianças também, né? Daí que foi. Mas teve tempinho, teve até 74, acho que por aí. Não me engano, nem lembro, 75 por aí. Que daí que foi construído, começaram a construir esse outro. Daí veio estadual para cá daí. E o senhor chegou a estudar aqui em São José? Não, eu estudei no Colégio Nacional de Fátima, em São Miguel. Quando eu estava no ginásio lá, naquele tempo era o ginásio, né, que você fazia. Eu estava no ginásio lá na Esquina Gaúcha, lá. E daí eu vim transferido para cá e eu fiquei até, parei na casa do senhor que tinha as Kombi, que fazia ali em Seu Hermes. Parava na casa dele lá para ir na aula à noite, lá no Colégio Nacional de Fátima, das irmãs. São Miguel. Aqui eu ajudava a minha cunhada, de vez em quando, ajudava ela a lecionar aqui, às vezes quando falta. Quando ela tinha que ir para Foz, naquele tempo ela ia receber em Foz, né? Daí eu ficava no lugar dela ali, cuidando mais do pessoal. E naquele tempo tinha aluno de 18, 19 anos, e ver como é que se inverteu as coisas. Naquele tempo tinha aluno assim, eu lembro muito bem que ela saía e falava, ó, o Darli vai ficar aí com vocês e vocês respeitem ele, porque se qualquer coisa que acontecer, depois nós vamos acertar a hora que eu voltar. E eles respeitavam tudinho. Hoje um piazinho desse tamanho aqui, xinga professor, faz aquele monte de coisa, né? Vê como é que mudou as coisas. A Soeli, sua cunhada, ela foi professora durante muito tempo? Ela foi até 80 mais ou menos. Porque depois... ela saiu um tempo, quando ela ganhou a menina, ela tinha uma menina, daí ela ganhou a menina, daí ela saiu, né? Ficou fora uns tempos, depois ela voltou de novo. Daí tiveram outros professores a mais sim, também. Daí foi vindo outro. Veio, quando nós chegamos aqui, até essa minha cunhada, ela tinha pegado uma amiga dela para ajudar ela, porque daí começou a aumentar, como eu te falei, começou a aumentar o pessoal, daí precisava alguém para ajudar. Daí depois entrou a dona Iracema, que já morava aqui na época. Mas naquele tempo seguinte, ninguém tinha faculdade, né? Naquele tempo era quem tinha a sexta série era professor, lecionava. Ia lá em São Miguel e pegava, eu quero lecionar em tal lugar, pegava e ia lá e era professor. Qual que é a religião da família? Católico, nós somos católicos. E quando vieram para cá, já tinha igreja? Em 79, quando o pai veio para cá, ele ajudou a cobrir uma igrejinha que tinha, a primeira igreja aqui. Que inclusive até eles estavam acabando de cobrir a igreja, daí começaram a sentar para... O pessoal fumava muito, né? Sentava para fumar ali num canto ali. E daí não sei quem que perguntou, falou, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Tem a igreja, mas e o santo? Daí tinha um senhor chamado Amadeus Lopes. Ele foi compadre do pai, depois era um carpinteiro. Ele falou, prontamente, vou buscar o santo. Daí o cara falou, mas buscar onde? Não, vou buscar em Toledo, porque a diocese era de Toledo. Hoje acho que é Foz, né? Naquele tempo era Toledo. Tinha até, em Toledo teve até aquele negócio de formação de padre, né? Acho que teve o colégio lá, ou tem ainda, não sei. Acho que tem ainda. Tá, daí então a diocese era lá. Mas daí como é que tu vai buscar? Não, eu vou dar um jeito. O seu Bombardelli era um senhor, que ele foi inspetor de polícia, que é o mais antigo daqui. Daí ele pegou e foi lá no seu Bombardelli, pegou uma carrocinha de animal, foi até Itacorá, deixou a carrocinha, pegou um jipe de um senhor lá e foi lá em Toledo. Esse São José que está aqui foi o seu Amadeus que trouxe. Daí trouxe, enrolou umas cobertas lá e botou na carroça e trouxe aqui o santo. Daí começaram, o seu Zequinha Ferreira, foi o que rezava terço aqui, e daí vinha o padre Bruno lá de São Miguel, uma vez por mês rezar missa. Isso tudo era no começo ali, deve ser de 70 mesmo, tudo rústico, tudo... E além de rezar os terços toda semana, faziam algum outro tipo de procissão? Alguns eventos? Eu não lembro direito, né? Mas porque eu nunca, na verdade, nunca fui muito de igreja, né? Mas
Sim, eu acho que devia faziam via sacra dentro da igreja mesmo, na verdade, quando era tempo de quaresma, essas coisas, né? Sempre teve as leis da igreja, não mudou muito, a igreja católica é mais ou menos aquilo, né? Então eles seguiam aquilo mais ou menos. Mas na rua, assim, nunca foi feito, não. Fazia até muitos anos depois, que não sei quem que resolveu um dia fazer negócio, aquele tapete na rua do Corpus Christi lá, fizeram na rua, mas foi muitos anos depois. Ali era só dentro da igreja mesmo. O senhor já comentou que chegou a ter hospital aqui na Sim. vila. E antes de ter hospital, para onde que as famílias recorriam quando precisassem de atendimento de saúde? São Miguel do Iguaçu era mais perto, né? Que tinha o Dr. Pedro lá, tinha um hospitalzinho na casa dele, na verdade. Era tipo um mini ambulatório, assim, ele atendia, as pessoas tinham as camas lá e tal, ele atendia, ele fazia até a cirurgia ali. Então o pessoal ia lá. Então naquele tempo, que nem às vezes eu estava pensando agora, o pessoal hoje reclama às vezes da saúde aqui, mas naquele tempo, meu filho, aquele tempo sim, tu vê que um ficava doente que eles pegavam um táxi, era tudo chão. Se chovia, então não se fala. Tinha que botar corrente nos pneus mas era Fusca que tinha naquele tempo, e Jeep, e você levava o doente lá, chegava lá, metia a mão no bolso, pagava a consulta, ele dava a receita, tu ia na família dos Geller lá, que eram os farmacêuticos mais antigos que tinha lá, comprava o remédio, pagava o remédio, chegava em casa, pagava o táxi. E ninguém reclamava. E hoje você tem tudo e o pessoal reclama ainda. Incrível, né? E atendimento do dentista? Dentista era o João Casmizak, até hoje ele é morador de Itaipulândia, foi um dos primeiros moradores ali de Itaipulândia também, ele é meu tio, e daí então ele atendia, ele tinha uma cadeira de dentista aqui, em frente à escola ali, onde tinha naquele tempo era boliche, salão boliche, né? Hoje eu tinha uma merceariazinha. Então ele atendia uma vez por semana aqui, atendia lá e aqui. Era prático, né? Os partos, como é que eram realizados? Era por parteira. E lembra do nome de alguma parteira? Lembra a dona Iracema Blum, sogra do meu irmão, ela era parteira. Só quando dava muito problema, que a mulher não podia ter filho natural, daí mandava naquele tempo mandava para Santa Helena, tinha um hospital lá, que atendia isso. Quando a Itaipu começou a desapropriar, o seu pai já tinha vendido a propriedade, Sim, né? já tinha vendido. Daí aqui na vila não foi indenizado ninguém. Não foi indenizado. Como é que a população, assim, recebeu essa notícia? E como é que eram as fofocas na verdade, aqui o pessoal, que daí voltando lá atrás um pouquinho, porque essas terras eram de posse, né? Daí quando entrou Itaipu, ela deu o documento para todo mundo aí. Quem estava em cima da propriedade ganhou o documento. Por quê? Por causa da indenização. Precisava ter escritura para ter direito à indenização. Então daí, digamos que o meu pai tivesse ficado, ele teria ganhado, mas como ele vendeu, né, o outro que estava que ganhou a escritura, foi indenizado. E daí, a fofoca tinha bastante, né, o pessoal inventava muita conversa, né, isso, aquilo. Só que aqui na vila até chegou a andar uns advogados ali a ver, mas assim, acho que é para apaziguar o pessoal, falando que eles estavam com um projeto de indenizar o pessoal os comércios da vila, porque, na verdade, a Itaipu tirou todas as pessoas daqui, atropelou, mandou as pessoas embora, indenizou, foram embora, daí o comércio faliu também, meu pai foi um desses que faliu, né? Foi a falência porque perdeu a freguesia. O certo seria eles indenizar um pouco, né, o pessoal, porque se eles perderam a freguesia, como é que eles iam sobreviver? Mas não teve indenização nenhuma. Daí vamos voltar de novo na corrente nortista. Sim. Os proprietários, na sua grande maioria, eram os sulistas, né? Sim, exatamente. Os gaúchos catarinenses. Catarinense, sim. E como é que essa população nortista se virou? Como é que eles se organizaram porque tiveram que sair daqui? Pois é, daí, que nem eu estava falando para você, uns voltaram lá para a terra deles lá, e aqueles teve uns que casou aqui, ficou morando aqui. Comprou um terreno aqui e ficou morando aqui. Tem muitos que montaram comérciozinho também aqui. Porque naquele tempo tinha muito bolichinho assim, barzinho então. Cada esquina, porque eu estou falando, tem 64 comércios aqui. Pois é, mas desses 64 chegou uma época que tinha bem pouquinho. Não, claro, mas isso aí foi muito depois, daí foi na época de 80 daí.
Porque a hortelã acabou em 74. Sim, Então, em 74, os nortistas já foram dando jeito embora. Já no, em 80 já tinha bem pouquinho nortista, algum que ficou por aqui. nos relatos e até nos escritos da Itaipu, Uhum. diz que a Itaipu criou alguns assentamentos, né? Sim, lá no Acre, na Em verdade. Araputi, em Eduardo Magalhães e no Acre. Aqui de São José do Itavó, teve habitantes que foi para algum desses assentamentos? Teve. Na verdade, você falou o nome, como é que era Araputi? Acho que É. Mas não era assentamento lá, era o sem terra, na verdade, né? Eu fui em invasão do sem terra, daí o pessoal foi, daí tem muitos que foram lá e Segundo alguns registros, é que a Itaipu comprou uma área de terra também e assentou o pessoal. parece que ela andou comprando um pouco, mas é bem pouco aqui. Eles mandaram muita gente daqui uma vez, inclusive nesse tempo, em 79, eu estava lá em Rondônia, estava sentado na frente, assim, de repente eu vi aqueles ônibus, uns 8, 10 ônibus da Princesa dos Campos passando por aí, esses ônibus eram do Paraná. Daí teve um cara que eu acho que já estava sabendo, falou, não, esse pessoal que vai pro Acre, pessoal da Itaipu, foi indenizado lá. Daí eles abriram uma reserva de terra lá no Acre. Só que é o seguinte, veja bem, mandaram o pessoal para lá, mas como é que você bota uma pessoa dentro de uma terra lá onde tem malária, onde tem um monte de coisa errada e deixa a pessoa lá, não dá apoio. A maioria daqueles voltaram tudo embora de novo. Ninguém ficou lá quase, muito pouquinho. Mas aqui teve sim, eu lembro que a Itaipu, não foi a Itaipu que indenizou o governo, na verdade, né? A reforma agrária, foi feita uma reforma agrária, né? E daí, através da Itaipu e tal, conseguiram assentar algum. Porque, veja bem, não é questão de você assentar as pessoas, porque eles foram indenizados, eles receberam. Então eles podiam comprar terra, eles tinham, o direito deles, não era, a Itaipu não tinha obrigação de assentar ninguém, na verdade. Esse negócio eles fizeram porque as pessoas, foi feito porque a primeira vez que eles foram pagar, eles não pagaram direito o que era para pagar, até deu greve lá na porta da usina, tudo, o pessoal lá, entrou um monte de gente, eles tiveram que refazer os cálculos de novo, né? Não, mas então, quando eu perguntei dos assentamentos, não é de quem recebeu indenização, é de quem não tinha propriedade sim, e não tinha direito a receber indenização. É os arrendatários? É os arrendatários. Sim. Então, mas esse, a maioria foi pro sem terra, que eu estou falando, a maioria foi pro sem terra. Então, nesse segundo algumas leituras que eu fiz, que teve esse assentamento. O Acre, eu não tenho, que eu sei que Araputi era sem terra, né? Teve vários lugares aqui que eles falavam sem terra, pode ser que até que seja. Sim, aqui eles eram sem terra, né? Sim. Mas também, eu só questionei porque eu achei que de repente tivesse acompanhado. Não. Ou alguma família que tivesse informações sobre esse movimento. Não, teve até reuniões que fizeram aqui, mas justamente para invadirem terra na época, porque o pessoal daqui da vila, né, que nem ficou muita gente aqui na vila, perdeu os fregueses, né, o comércio começou a acabar praticamente, e daí então eles faziam muita reunião aqui para ir, lá em tal lugar tem uma fazenda lá, então vamos invadir aquela fazenda lá e tal. Ali, naquela época começou sem terra, estava começando na verdade, não tinha muito... na verdade era uma associação da Igreja Católica, né, que tinha do Terra para Todos, né, era um troço assim que tinha, não era nem sem terra. Em que anos foi assim que Itavó teve o seu período mais difícil? Foi na década de quando largaram a água lá, mas 80, de 80 até 90. Começo de 80. Porque daí, né, encheu. Daí encheu, veio pra cá, tampou a saída aqui, o pessoal ficou aqui no beco e tal. Mas antes disso, daí em 73, que a Itaipu começou a se movimentar. Começaram a entrar aqui medindo os agrimensores, medindo, né, topografia, levantando o terreno, tudo. E daí até o meu irmão tinha um hotel aqui, um hotel e restaurante. Daí eles pararam ali teve, o pai eu não estava aqui naquele tempo, que em 75, quando vieram construir essa rede de luz, eu fui embora trabalhar com eles, né, saí fora. Daí o pai ficou ali. Daí eles vinham ali, veio engenheiros do mundo inteiro, tinha engenheiros aí, de vários países. Então daí
eles começaram a fazer aquilo, em 73. Daí foi indo, 74, 75, 76, até 83, acho que foi largada a água, né? 82, 83, aí que foi largada a água. Mas até lá era construção. Construção Mas daí quando começou a construir, o pessoal já viu que não ia dar nada, começaram a ver. Teve aqui, até hoje tem lote abandonado aqui. Existem ainda lotes abandonados aí. Abandonado pelo dono, mas os sabidinhos pegaram, né? Então teve gente aqui que se beneficiou muito. Nós temos, não vou citar o nome de ninguém, né? Mas teve pessoas aqui que hoje ele tem aí 20, 30 lotes aí, que o pessoal arrancou a casa, foi embora, abandonou, e eles cataram para eles e foram fazendo a festa. Depois, ali no final dos anos 90, início dos anos 90, começou o movimento de pró-emancipação de Itaipulândia. Sim, foi em 93. Como que o senhor viu e o que os líderes na época falavam sobre a criação do novo município? Olha, eu falar para você, eu não acompanhei isso aí, porque eu não estava aí naquela época, né? Eu morava em Rondônia, né? Então, eu fui em Rondônia em 79 e voltei em 89. Eu morei em Rondônia esse tempo todo. Daí, então eu não cheguei a acompanhar. Às vezes eu vinha passear aqui em casa, né? Que o pai morava aqui. Então eu vinha passear aqui de vez em quando, mas eu me inteirar assim desse fato, não cheguei a me inteirar bem. Fiquei sabendo depois que daí em 83, quando se emancipou aqui, que criou o município, nesse tempo eu estava morando em Foz do Iguaçu. Eu tinha vindo de Rondônia e estava morando em Foz do Iguaçu. Até que a primeira eleição que teve lá, eu estava morando lá. Eu só vim aqui na segunda eleição. Em 96 eu vim morar para cá direto daí, né? Até 96 eu estava morando em Foz do Iguaçu. Então eu vinha sempre visitar o pai e a mãe aqui, mas sim, eu só fiquei sabendo desse negócio, né? Que teve um pessoal ali que se engajou ali para fazer a emancipação, né? Emancipar. Foi uma coisa boa, eu acho que foi uma coisa muito boa que eles fizeram. Essas pessoas merecem muito ser lembradas amanhã depois, né? A ideia é que não estou falando. Aqui, na época, aí teve o pessoal sofria bastante. Quando chegou aqui era muito sofrido, porque tu vê que, apesar que nem o hospital era longe, dá para dizer que São Miguel, 40 quilômetros, na verdade. Daí, Foz do Iguaçu, lá, Santa Helena, no caso ali. Então, para você sair com alguém doente, principalmente quando chovia, era muito difícil, né? E outra que era manual também naquele tempo, né? Em 74, por aí, 75, começou a Ford, a mecanização, daí já começou a melhorar tudo, né? Mas até ali foi muito, muito, o pessoal que teve aqui foi sofrido demais. Por isso que eu digo, hoje eu falo sempre, os vereadores dão uma olhada com carinho para essas pessoas, quando tem alguma coisa eu digo, batizar alguma coisa aí na cidade, eles podiam lembrar dessas pessoas, né? Que nem o homem que se propôs a buscar o santo lá, né? Ele não tinha nada a ver com isso, ele fez por amor ao lugar, né? Por amor à religião, tudo, né? É uma pessoa que eu acho que o cara que começou a rezar os primeiros terços para as pessoas ali, e tudo precário, né? Tudo assim, bruto. Então é uma coisa bem bacana, assim, que foi feita. A pessoa fazia assim porque gostava, na verdade, naquele tempo, né? Não era por interesse a nada, né?